Quando ela disse boa noite, ele deixou a chave cair da mão. Ele reconheceu o colar. Era igual ao da menina que o salvou na guerra. Ela virou o crachá. E ele caiu de joelhos, chorando. Ao ouvi-la cantarolar, ele disse: "Você era a garota do piano?" Copacabana fervilhava sob o sol do meio-dia, quando Luísa Campos correu para não perder o ônibus. Aos 28 anos, carregava nas costas o peso de uma vida repleta de desafios. Desde criança, ouvia os sussurros maldosos: "Coitada, tão feinha. Com aquele nariz e aquelas espinhas, vai ser difícil arrumar um namorado." As palavras doíam como agulhas, mas ao longo do tempo, Luísa aprendeu a construir uma armadura. Moradora de um pequeno apartamento em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, Luísa vivia com o básico. O pequeno salário como atendente de lanchonete mal cobria as despesas. E agora, com o estabelecimento fechando as portas, nem isso teria mais. O aluguel atrasado e as contas se acumulavam sobre a mesa gasta de sua cozinha. "Dona Maria, eu prometo que até o final do mês acerto tudo." Luísa havia implorado à senhoria naquela manhã, antes de sair para distribuir currículos pela cidade. A dona do imóvel, uma senhora de cabelos grisalhos e rosto marcado pelo tempo, apenas suspirara. "Já faz 3 meses, Luísa. Tenho minhas próprias contas para pagar." O desespero crescia dentro de Luísa como um tsunami silencioso. Pegou o último ônibus com destino à Zona Sul, agarrando-se à esperança como quem se agarra a um galho durante uma enchente. Na mochila surrada, levava 5 cópias de seu currículo, cada uma representando uma possibilidade de sobrevivência. Quando desceu na Avenida Atlântica, o contraste entre seu mundo e o luxo da orla era gritante. Edifícios imponentes se erguiam em direção ao céu, enquanto carros importados deslizavam pelo asfalto. Luísa ajeitou a blusa azul marinho, a melhor que tinha, e respirou fundo. Um último lugar restava em sua lista: o majestoso Hotel Arpoador. Palace, o Arpoador. Palace não era apenas um hotel. Era uma instituição no Rio de Janeiro. Com sua fachada imponente de vidro e mármore, tinha vista privilegiada para o Oceano Atlântico e abrigava celebridades, políticos e milionários de todo o mundo. Seus 15 andares de puro luxo eram famosos nas revistas de turismo e nas redes sociais dos influenciadores. Luísa hesitou na entrada. 2 seguranças de terno escuro observavam cada pessoa que se aproximava. Sentiu-se diminuir sob seus olhares avaliadores. Suas mãos tremiam levemente quando se aproximou. "Bom dia. Vim para uma entrevista no Departamento de Recursos Humanos", mentiu, reunindo toda a coragem que conseguiu. Por algum milagre, eles acreditaram e indicaram o caminho. Enquanto atravessava o saguão de mármore polido, Luísa observava os funcionários todos impecavelmente vestidos. As recepcionistas pareciam modelos, com seus cabelos perfeitamente arrumados e sorrisos brilhantes. Por um momento, quase desistiu. "Posso ajudar?" perguntou uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos castanhos, presos em um coque elegante e olhar penetrante. "Eu vim entregar meu currículo", respondeu Luísa, estendendo o papel ligeiramente amassado. A mulher, que se apresentou como Regina Vasconcelos, gerente de recursos humanos, examinou o documento com expressão neutra. "Experiência em hotelaria?" "Não, senhora, mas aprendo rápido e sou muito dedicada." Regina arqueou uma sobrancelha claramente cética. "Olha, querida, o Arpoador Palace tem padrões muito específicos." Naquele momento, um homem em seus 50 anos, vestindo um terno cinza impecável, passou apressado pelo corredor. Seus olhos, de um castanho profundo, encontraram-se momentaneamente com os de Luísa. Ele parou, como se algo o tivesse perturbado. "Algum problema, Regina?" perguntou, sua voz grave preenchendo o ambiente. "Não, Sr. Nunes. Apenas uma candidata sem experiência." O homem, que Luísa depois descobriria ser Maurício Nunes, gerente-geral do hotel, olhou para ela com mais atenção do que o habitual. "Qual é o seu nome?" "Luísa Campos, senhor." Algo em seu olhar mudou, como se uma memória distante tivesse sido despertada. "Regina, não estamos precisando de alguém para a lavanderia. Com o aumento de hóspedes para o Réveillon, toda ajuda será bem-vinda."
Regina. Pareceu surpresa, mas assentiu. Sim, estamos. Mas dê uma chance a ela. Às vezes a dedicação vale mais que a experiência. E assim, contra todas as probabilidades, Luísa foi contratada como auxiliar na lavanderia do Arpoador Palace. O salário era melhor do que esperava. E embora a função fosse considerada a mais baixa na hierarquia do hotel, para ela representava uma tábua de salvação. Nas semanas seguintes, Luísa mergulhou de cabeça no trabalho. Acordava às 4 da manhã para pegar o primeiro ônibus e chegava sempre meia hora antes do início de seu turno. No imenso subsolo do hotel, ela organizava, dobrava e supervisionava a limpeza de lençóis de algodão egípcio, toalhas macias e roupões que custavam mais que seu salário mensal. Apesar do ambiente muitas vezes hostil, algumas colegas a olhavam com desdém, comentando sobre sua aparência nas costas. Luísa mantinha-se firme. Com o tempo, sua eficiência começou a ser notada. O que faltava em beleza convencional, sobrava em competência e determinação. Você é diferente das outras que passaram por aqui, comentou Dona Zuleide, uma senhora de 60 anos que trabalhava na lavanderia há mais de 2 décadas. Tem garra, menina. Aquelas palavras simples significaram mais para Luísa do que qualquer elogio elaborado. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava construindo algo, por menor que fosse. Um dia, enquanto organizava os carrinhos, de roupas de cama para os andares superiores, Luísa ouviu uma discussão acalorada. A camareira responsável pelo 15º andar, onde ficavam as suítes presidenciais, havia faltado sem aviso, e ninguém queria assumir o trabalho extra. Eu faço, ofereceu-se Luísa para surpresa geral. Você? Perguntou Theo, o supervisor de governança, com desconfiança. Aquele andar recebe ministros, artistas internacionais. Não é lugar para... Ele não completou a frase, mas não precisava. Luísa entendeu o que estava implícito. Não. Era lugar para alguém como ela, sem beleza, sem refinamento. Sei fazer o trabalho, insistiu mantendo a dignidade. Não vou decepcionar. Relutante, Theo concordou, mais por falta de opções do que por confiança. Aquela foi a oportunidade que Luísa precisava para mostrar seu valor. Enquanto arrumava meticulosamente cada detalhe dos quartos luxuosos, absorvia o ambiente, observava como tudo funcionava. Aprendia sobre os produtos importados nos banheiros, sobre como dispor as almofadas nas camas king size, sobre os pequenos detalhes que faziam a diferença para hóspedes que pagavam milhares de reais por noite. Ao fim da semana, não apenas tinha dominado a função, como havia implementado pequenas melhorias na organização. Theo, inicialmente cético, começou a requisitá-la com mais frequência. Não sei como você faz isso, comentou ele certa tarde. Os hóspedes do 1502 deixaram um bilhete elogiando especificamente a arrumação do quarto. Aquilo era raro. Hóspedes daquele nível raramente notavam o trabalho da equipe de limpeza, quanto mais deixavam elogios. O que Luísa não sabia era que seus esforços não passavam despercebidos por outro par de olhos. Em seu escritório no mezanino, com vista para o saguão, Eduardo Monteiro, o proprietário do Arpoador Palace, frequentemente observava o movimento através das câmeras de segurança. Aos 45 anos, Eduardo era um dos empresários mais bem-sucedidos e discretos do Brasil. Filho de um pequeno comerciante que construiu um império hoteleiro a partir do nada, ele multiplicara a fortuna da família com investimentos certeiros e uma visão aguçada para negócios. Divorciado há 5 anos de um casamento sem filhos, Eduardo raramente aparecia no hotel, preferindo gerenciar seus negócios à distância. Porém, com a aproximação do final do ano e os grandes eventos que o Arpoador sediaria, decidira passar uma temporada supervisionando pessoalmente as operações. Naquela noite, enquanto revisava os relatórios de desempenho dos departamentos, um nome chamou sua atenção: Luísa Campos. As avaliações excepcionais contrastavam com sua recente contratação. Intrigado, Eduardo fez uma anotação mental para observar o trabalho daquela funcionária nos próximos dias. O destino, entretanto, tinha outros planos para o primeiro encontro entre os dois. 2 meses se passaram
desde que Luísa entrara pela primeira vez no Arpoador Palace. O que começara como um trabalho na lavanderia, agora evoluíra para uma posição de camareira sênior, responsável pelos andares mais luxuosos do hotel. Sua competência e olhar atento para detalhes haviam impressionado até os mais céticos. "Você viu? A feiosa conseguiu mais uma promoção", murmurou Vanessa, uma das recepcionistas, para uma colega durante o intervalo. Luísa fingiu não ouvir enquanto passava pelo corredor de serviço. Depois de uma vida inteira ouvindo comentários semelhantes, aprendera a não alimentar aquele tipo de energia. Ao invés disso, concentrava-se nos pequenos triunfos diários. Um quarto impecavelmente arrumado, um problema solucionado antes que o hóspede sequer percebesse. Um agradecimento sincero de um cliente satisfeito. Naquela manhã de sexta-feira, uma emergência agitou o hotel. Um grupo de executivos chegaria em apenas 2 horas para uma conferência importante, e a equipe da recepção estava desfalcada. Janaína, a recepcionista-chefe, havia sofrido um acidente de carro a caminho do trabalho e outras 2 funcionárias estavam com sintomas de gripe. "Precisamos de alguém que conheça os procedimentos para cobrir a recepção", exclamou Regina, a gerente de RH, visivelmente estressada durante a reunião de emergência. O silêncio dominou a sala. Trabalhar na recepção significava ser o rosto do Arpoador Palace, a primeira impressão que os hóspedes teriam ao entrar no luxuoso estabelecimento. Todos sabiam que Regina sempre priorizava a aparência ao escolher quem ficaria naquela posição. "Eu posso ajudar." A voz de Luísa soou firme, surpreendendo até a ela mesma. "Tenho observado os procedimentos de check-in e check-out durante minhas rondas. Conheço o sistema." Regina lançou-lhe um olhar incrédulo. "Você, na recepção?" Maurício Nunes, o gerente-geral que havia dado a primeira oportunidade a Luísa, interveio. "Não temos muitas opções, Regina. O Grupo Albuquerque chega em menos de 2 horas. São nossos maiores investidores." Relutante, Regina concordou, mas não sem antes acrescentar: "Fique nos fundos da recepção. Vamos deixar Marcela na frente para as interações principais." Aquelas palavras machucaram, mas Luísa manteve a postura profissional, assentindo sem demonstrar emoção. Durante as horas seguintes, trabalhou incansavelmente, processando documentos, organizando chaves e preparando tudo para a chegada dos executivos. Quando o momento chegou, porém, o destino interveio. Marcela, a bela recepcionista designada para ficar na linha de frente, foi chamada para resolver um problema com o ar-condicionado na sala de conferências. Sem alternativas, Luísa assumiu a posição principal exatamente quando as portas automáticas se abriram, revelando o imponente grupo de empresários. "Bem-vindos ao Arpoador Palace", cumprimentou com um sorriso genuíno, sua voz tranquila e profissional. Para surpresa de todos, especialmente de Regina, que observava nervosamente de longe, Luísa conduziu o processo com uma eficiência notável. Não apenas processou rapidamente os documentos, como também respondeu perguntas sobre a estrutura do hotel e ofereceu sugestões personalizadas sobre atrações locais. "Impressionante", comentou um dos executivos ao se afastar. "Raramente vejo um atendimento tão eficiente e personalizado em hotéis de luxo. Geralmente é tudo muito mecânico." Aquele comentário não passou despercebido. Nos dias que se seguiram, Luísa foi oficialmente transferida para a equipe de recepção, inicialmente para cobrir o turno da noite, menos movimentado. Era uma pequena vitória, mas significativa. Seu novo posto oferecia uma visão privilegiada do hotel. Da recepção, observava o fluxo constante de pessoas que entravam e saíam. Celebridades disfarçadas com óculos escuros, empresários com postura impecável, famílias ricas em férias. Cada um deles um universo particular de histórias, desejos e necessidades. Entre os funcionários, sua nova posição gerou reações diversas. Alguns, como Dona Zuleide da lavanderia, celebraram genuinamente seu progresso. Outros, como Vanessa e seu grupo, intensificaram os comentários maldosos. "Deve ter algum esquema. Quem colocaria alguém com aquela cara na recepção de um hotel 5 estrelas?"
As palavras chegavam aos ouvidos de Luísa como ecos distantes. Focava-se, em vez disso, em aprimorar suas habilidades. Estudava inglês e espanhol nas madrugadas após seu turno. Memorizava os nomes e preferências dos hóspedes frequentes. Criava pequenos sistemas para otimizar os processos. Uma noite, durante um turno particularmente tranquilo, Luísa estava reorganizando o arquivo de reservas quando percebeu uma discrepância nos registros do sistema. Após uma verificação minuciosa, descobriu que várias reservas de suítes premium haviam sido duplicadas para o final de semana do Grande Prêmio de Fórmula 1, um dos eventos mais importantes do calendário carioca. Isso vai ser um caos, murmurou para si mesma, imaginando o cenário de hóspedes chegando e descobrindo que seus quartos estavam ocupados. Se você gosta dessas histórias de alma, não esquece de deixar o like. Se essa história toca seu coração, deixe um coração nos comentários e se inscreva no canal. Imediatamente, começou a trabalhar na solução. Passou horas verificando cada reserva, identificando as duplicatas e reorganizando a distribuição dos quartos. Quando o sol nasceu, tinha conseguido resolver o problema sem cancelar nenhuma reserva, utilizando astutamente as suítes disponíveis e oferecendo upgrades estratégicos que, na verdade, maximizariam a receita do hotel. Maurício Nunes encontrou-a, ainda debruçada sobre os documentos quando chegou para seu turno matinal. O que está fazendo aqui ainda, Luísa? Seu turno terminou há horas. Com olheiras profundas, mas um brilho de satisfação nos olhos, ela explicou a situação e sua solução. Maurício ouviu atentamente, seu rosto passando da preocupação ao alívio e, finalmente, à admiração. Você provavelmente salvou o hotel de um prejuízo considerável e, mais importante, de um desastre de relações públicas. Ele declarou folheando os documentos reorganizados. Isso não passará despercebido. De fato, não passou. Na semana seguinte, Luísa foi chamada ao escritório de Regina Vasconcelos. Com as mãos ligeiramente trêmulas, bateu à porta de madeira, escura. Entre! A voz firme de Regina soou de dentro. Para sua surpresa, Maurício Nunes também estava presente, junto com outra pessoa que Luísa não reconheceu imediatamente. Um homem alto, de cabelos grisalhos nas têmporas e olhos intensamente azuis, vestindo um terno azul marinho que parecia ter sido feito sob medida para seu corpo atlético. Luísa, este é Ricardo Albuquerque, nosso consultor de operações, apresentou Maurício. Ele está avaliando o desempenho de todos os departamentos. Ricardo a cumprimentou com um aperto de mão firme, seus olhos estudando-a, com interesse. Havia algo familiar naquele olhar, uma sensação que Luísa não conseguiu decifrar. Estamos considerando uma reestruturação da equipe de recepção, explicou Regina, seu tom neutro, não revelando se aquilo era uma boa ou má notícia. E seu nome surgiu durante nossas avaliações. O coração de Luísa acelerou. Seria demitida? Transferida de volta à lavanderia? Gostaríamos de oferecer a você o cargo de supervisora assistente da recepção, disse Maurício, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Luísa piscou várias vezes, incerta se havia ouvido corretamente. Supervisora assistente? Sua capacidade de resolução de problemas e atenção aos detalhes são exatamente o que precisamos, continuou Maurício. O incidente das reservas duplicadas foi apenas um exemplo do seu potencial. Regina, embora claramente não fosse a maior entusiasta da ideia, assentiu em concordância. O cargo vem com um aumento significativo de salário e novas responsabilidades, claro. Inclusive, treinamentos no exterior, acrescentou Ricardo, falando pela primeira vez. Sua voz tinha um timbre grave e agradável. Estamos planejando enviar a equipe de supervisão para conhecer nossas unidades em Lisboa e Madrid no próximo trimestre. A cabeça de Luísa girava. De auxiliar de lavanderia a supervisora assistente com viagens internacionais em menos de 3 meses, parecia irreal demais. Por que eu? Perguntou antes que pudesse se conter. Ricardo sorriu, um sorriso que parecia conter algum segredo. Às vezes, senhorita Campos, o verdadeiro luxo não está na aparência, mas na excelência.
e você tem demonstrado uma excelência rara. Naquele mesmo dia, Luísa assumiu seu novo posto. Recebeu um novo uniforme mais elegante que o anterior e uma mesa própria no escritório administrativo. A reação dos colegas foi imediata. Alguns a parabenizaram sinceramente, enquanto outros intensificaram as fofocas e teorias conspiratórias sobre sua ascensão meteórica. Ela deve ter algo sobre alguém, insinuou Vanessa durante o almoço, no refeitório de funcionários. Ninguém sobe tão rápido sem... Vanessa interrompeu a frase ao perceber Ricardo Albuquerque entrando no ambiente, algo extremamente incomum para alguém de sua posição. Ele caminhou diretamente para a mesa onde Luísa comia sozinha e sentou-se à sua frente. Espero não estar interrompendo, disse com naturalidade, como se fosse perfeitamente normal um consultor sênior almoçar com uma recém-promovida. Supervisora assistente. De forma alguma, senhor, respondeu Luísa sentindo os olhares de todos no refeitório. Ricardo, por favor. Ele sorriu, começando a comer sua salada. Gostaria de discutir algumas ideias para melhorias. Nos procedimentos de check-in, Maurício mencionou que você tem sugestões interessantes. Durante a hora seguinte, conversaram sobre operações hoteleiras como velhos colegas. Ricardo ouvia atentamente cada sugestão de Luísa, fazendo perguntas perspicazes e, ocasionalmente, anotando algo em seu tablet. O que mais surpreendeu Luísa foi a forma como ele a tratava, com genuíno respeito intelectual, algo que raramente experimentara em sua vida profissional. Ao final do almoço, Ricardo fez uma pausa, observando-a com uma expressão que Luísa não conseguiu decifrar. Você não tem ideia de quem eu sou, tem? Perguntou suavemente. Luísa sentiu seu estômago afundar. Havia cometido algum erro grave? Deveria reconhecê-lo de algum lugar? Desculpe, mas não tenho certeza. Ricardo assentiu como se confirmasse algo para si mesmo. Tudo bem, teremos tempo para isso. Por enquanto, concentre-se em seu novo cargo. Estou ansioso para ver como você vai transformar a recepção do Arpoador Palace. Enquanto ele se afastava, Luísa permaneceu sentada, tentando processar o estranho encontro. Uma coisa era certa. Sua vida havia mudado drasticamente desde que entrara pelas portas do luxuoso hotel, e algo lhe dizia que as maiores mudanças ainda estavam por vir. O que Luísa não sabia era que, naquele exato momento, Ricardo Albuquerque telefonava para Eduardo Monteiro, o verdadeiro dono do Arpoador Palace, relatando seus achados. É ela, Eduardo. Não tenho dúvidas, disse, olhando pela janela do corredor para o mar de Copacabana. A filha de Cecília Campos está viva e trabalha no seu hotel. O Arpoador Palace resplandecia sob a luz dourada do entardecer carioca. De sua nova sala no terceiro andar, Luísa observava o movimento na praia enquanto organizava os relatórios semanais de ocupação. Uma semana havia se passado desde sua promoção e ainda não conseguia acreditar em sua nova realidade. Seu pequeno apartamento em Jacarepaguá agora exibia um quadro de cortiça repleto de anotações e metas. Com o aumento de salário, já havia quitado 2 parcelas atrasadas do aluguel, comprado alguns livros de hotelaria e se matriculado em um curso intensivo de inglês aos sábados. O futuro, antes tão sombrio, agora mostrava contornos de possibilidades. Uma leve batida na porta interrompeu seus pensamentos. Entre, respondeu, ajeitando instintivamente os cabelos castanhos que agora usava presos em um coque elegante, aprendido em tutoriais online. Maurício Nunes apareceu, seu semblante sério como sempre. Luísa, o Sr. Monteiro solicitou sua presença em seu escritório. Imediatamente. O coração de Luísa acelerou. Eduardo Monteiro, o proprietário do Arpoador Palace, era quase uma figura mítica entre os funcionários. Poucos o haviam visto pessoalmente, e os rumores sobre sua personalidade variavam do filantropo generoso ao tirano impiedoso. Que motivo teria para convocá-la? Aconteceu algo errado? Perguntou, tentando manter a voz firme. Não sei dizer, respondeu Maurício, seu rosto indecifrável. Apenas pediu para buscá-la. Enquanto caminhavam pelos corredores decorados com obras de artistas brasileiros contemporâneos, Luísa sentia o olhar curioso dos colegas,
Maurício a conduziu até o elevador executivo, aquele que dava acesso direto à cobertura, onde ficavam a suíte presidencial e o escritório particular do proprietário. "Boa sorte", disse ele, ao deixá-la na antessala elegante, decorada em tons de azul marinho e dourado. A secretária, uma mulher de aproximadamente 50 anos, com postura impecável, anunciou sua chegada pelo interfone e, segundos depois, indicou a porta de madeira escura. "Pode entrar, senhorita. Campos, ele está esperando." Quando Luísa entrou no amplo escritório, a primeira coisa que notou foi a vista espetacular da Baía de Guanabara. Paredes de vidro do chão ao teto ofereciam um panorama de tirar o fôlego do Rio de Janeiro. A segunda coisa que notou foi o homem de costas para a porta, observando justamente aquela paisagem. "Senhorita Campos, obrigado por vir", disse ele sem se virar, sua voz profunda e confiante preenchendo o ambiente. Quando finalmente se voltou para encará-la, Luísa sentiu uma estranha familiaridade. Eduardo Monteiro tinha cerca de 45 anos, cabelos negros com alguns fios prateados nas têmporas, olhos de um castanho tão intenso que pareciam quase dourados. Vestia um terno cinza perfeitamente ajustado ao seu corpo atlético, sem ostentação, além de um relógio discreto no pulso esquerdo. "Por favor, sente-se", indicou uma das poltronas de couro caramelo dispostas próximas à mesa de jacarandá. Luísa obedeceu, tentando controlar o tremor nas mãos. Eduardo a observava com uma intensidade desconcertante, como se buscasse algo em seu rosto. "Imagino que esteja se perguntando por que a chamei aqui", disse ele, sentando-se na poltrona à sua frente, em vez de atrás da imponente mesa. "Confesso que estou curiosa, senhor." Um leve sorriso surgiu nos lábios de Eduardo. "Tenho acompanhado sua trajetória no hotel com grande interesse, Luísa. De auxiliar de lavanderia a supervisora assistente, em apenas alguns meses é algo sem precedentes na história do arpoador." Luísa engoliu em seco. Seria repreendida, acusada de ter subido rápido demais. "Sempre dei o meu melhor, senhor." "Eu sei", respondeu ele, surpreendendo-a. "Na verdade, é exatamente por isso que a chamei. Sua dedicação, sua inteligência e sua capacidade de resolver problemas complexos me intrigam. Principalmente porque..." Eduardo fez uma pausa, levantou-se e caminhou até um aparador, de onde pegou uma pasta. "Principalmente porque vejo nessas características o reflexo de uma velha amiga, Cecília Campos, sua mãe." O mundo pareceu parar. Luísa sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Sua mãe? Cecília? Como ele poderia conhecer sua mãe, que falecera quando ela tinha apenas 5 anos? Como o senhor... As palavras saíam entrecortadas. "Eduardo", retornou à poltrona, abrindo a pasta sobre a pequena mesa de centro entre eles. Dentro havia fotografias antigas, algumas amareladas pelo tempo. Em uma delas, uma jovem mulher de sorriso radiante, com os mesmos olhos de Luísa, estava ao lado de um rapaz que ela reconheceu como uma versão mais jovem de Eduardo. "Cecília e eu estudamos juntos na faculdade de administração", explicou ele, sua voz suavizando-se com a memória. "Éramos inseparáveis. Ela, eu e Ricardo Albuquerque formávamos um trio improvável. Ela, filha de empregada doméstica que conquistou uma bolsa integral. Eu, herdeiro de um pequeno empresário, e Ricardo, filho de diplomatas." Luísa tocou a fotografia com dedos trêmulos. Tinha poucas lembranças de sua mãe e apenas uma fotografia desgastada. Ver aquele rosto jovem e cheio de vida era como redescobrir uma parte perdida de si mesma. "Depois da faculdade, seguimos caminhos diferentes", continuou Eduardo. "Eu assumi os negócios da família. Ricardo foi para a diplomacia como o pai, e Cecília, bem, ela era brilhante. Conseguiu uma posição em uma multinacional e logo se destacou." Ele fez uma pausa, como se organizasse os pensamentos. "Então, ela conheceu seu pai, Fernando Santos, um homem carismático, mas com conexões questionáveis. Nos afastamos um pouco nessa época. Quando você nasceu, Cecília estava radiante. Ela me enviou uma carta com sua foto de recém-nascida." Eduardo retirou da pasta
um envelope amarelado, de onde tirou uma pequena fotografia de um bebê embrulhado em uma manta rosa. Esta é você. Luísa. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Luísa. Toda a sua vida acreditara que sua mãe morrera em um acidente de carro, deixando-a aos cuidados de uma tia distante que a tratara com frieza e ressentimento até sua adolescência. Nunca soubera detalhes sobre seu pai, apenas que desaparecera antes mesmo de seu nascimento. O que aconteceu com ela? Com meu pai? A tia Marlene sempre disse que Marlene não era sua tia. Interrompeu Eduardo, sua expressão endurecendo. Era uma funcionária contratada para cuidar de você, com uma história fabricada. O choque foi como um golpe físico. Luísa precisou se agarrar aos braços da poltrona para manter o equilíbrio. Não entendo. Eduardo suspirou profundamente. Fernando Santos, seu pai, estava envolvido em lavagem de dinheiro para um grupo poderoso. Quando decidiu colaborar com as autoridades, tornou-se um alvo. Cecília descobriu e planejou fugir com você para o exterior. Ela me procurou pedindo ajuda. Ele se levantou, caminhando até a janela como se a vista do oceano o ajudasse a continuar. Arranjei documentos, dinheiro, tudo para que vocês três pudessem desaparecer e recomeçar em outro país, mas na noite em que deveriam partir. Eduardo fechou os olhos por um momento. Houve um incêndio na casa de vocês. Os corpos encontrados foram identificados como de Cecília e Fernando. Você não estava lá. Desapareceu. Luísa cobriu a boca com a mão, tentando abafar um soluço. 2 décadas de mentiras desmoronando em minutos. Contratei detetives particulares durante anos, continuou Eduardo. Mas quem quer que tenha levado você, fez um trabalho meticuloso. A história da tia Marlene, uma identidade falsificada. Eventualmente, os investigadores perderam a pista. Até que, semanas atrás, Ricardo a viu na recepção do hotel e notou a semelhança incrível com Cecília. Eduardo voltou a sentar-se, desta vez ao lado de Luísa. Hesitante, colocou uma mão sobre a dela. Quando Ricardo me telefonou, não acreditei. Pedi que observasse você, que confirmasse. E então, aqui estamos. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som distante das ondas e o zumbido suave do ar-condicionado. Luísa sentia-se em queda livre, todas as suas certezas desintegradas. Por que Marlene me criaria com uma história falsa? O que ela ganharia com isso? Dinheiro, provavelmente, respondeu Eduardo. Quem a contratou deve ter garantido seu sustento em troca de manter você escondida. Mas precisamos investigar mais para ter certeza. Luísa enxugou as lágrimas, tentando processar tantas informações. O senhor... Você está absolutamente certo de que sou a filha de Cecília? Eduardo sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Além da semelhança física inegável, temos isso. Ele mostrou outra fotografia. Nela, a jovem Cecília usava um colar com um pequeno pingente em forma de meia-lua. Sua mãe nunca tirava esse colar. Era uma herança da avó dela. Na carta que recebi com sua foto de bebê, ela mencionou que o colar seria seu quando crescesse. O coração de Luísa acelerou. Com dedos trêmulos, abriu a pequena bolsa que carregava e retirou um lenço cuidadosamente dobrado. Dentro estava o colar de meia-lua, algo que guardava como seu bem mais precioso. Marlene me deu quando completei 18 anos. Disse que era o único objeto que minha mãe havia deixado para mim. Eduardo observou o colar com emoção evidente. Isso confirma tudo. Por longos minutos permaneceram em silêncio. O sol começava a se pôr, tingindo o céu do rio de vermelho e dourado, enquanto Luísa tentava assimilar a verdade que transformava completamente sua história. O que acontece? Agora? Perguntou finalmente. Eduardo a encarou com uma intensidade que mesclava determinação e algo que parecia afeto. Agora, Luísa, vamos descobrir quem realmente orquestrou tudo isso. E mais importante, vou ajudar você a recuperar o Odysseatmus que lhe foi tirado, sua história, seu legado. Ele hesitou por um momento antes de acrescentar. Se você quiser, claro, entendo que seja muita coisa para processar de uma vez. Luísa olhou para a fotografia de sua mãe novamente,
reconhecendo naquele sorriso a mesma determinação que sempre sentira dentro de si, aquela força inexplicável que a mantivera lutando mesmo nos momentos mais difíceis. "Quero saber tudo", disse com firmeza. "Quero entender quem eu realmente sou." Eduardo assentiu, um novo respeito em seu olhar. "Então comecemos pelo início. Sua mãe, Cecília Campos, não era apenas minha amiga. Era uma das mentes mais brilhantes que já conheci, e foi graças a ela que o Arpoador Palace existe hoje." Conforme o céu escurecia sobre o Rio de Janeiro, Eduardo Monteiro começou a contar a verdadeira história de Cecília Campos e como sua filha, sem saber, havia encontrado o caminho de volta para o legado que lhe pertencia por direito. As semanas seguintes passaram como um turbilhão para Luísa. Durante o dia, continuava desempenhando suas funções como supervisora assistente, com ainda mais dedicação e propósito. À noite, encontrava-se com Eduardo e Ricardo no apartamento privativo do hotel, desvendando o quebra-cabeça de seu passado. "Sua mãe foi quem teve a ideia original do Arpoador Palace", explicou Eduardo em uma dessas noites, enquanto compartilhavam um jantar simples na varanda com vista para o mar. "Estávamos na faculdade, fazendo um projeto de conclusão de curso. Enquanto todos pensavam em planos de negócios convencionais, Cecília imaginou um hotel que combinasse o luxo internacional com a autenticidade brasileira. Ricardo, que se tornara uma presença constante nessas reuniões, completou. Ela dizia que os turistas estrangeiros vinham ao Brasil buscando nossa alma, não apenas réplicas de hotéis europeus ou americanos. Luísa absorvia cada detalhe sobre a mãe que mal conhecera, tentando reconstruir a imagem daquela mulher brilhante e visionária. Depois da formatura, Eduardo conseguiu convencer seu pai a investir na ideia, continuou Ricardo. Cecília tornou-se sócia minoritária e diretora de marketing e experiências do hotel. Por isso ela conheceu seu pai, acrescentou Eduardo, seu tom mudando sutilmente. Fernando Santos era um empresário do setor de eventos. Parecia legítimo, charmoso, bem-sucedido. Mas não era, concluiu Luísa, já familiarizada com essa parte da história. Ele usava suas conexões no mundo corporativo e do turismo para uma operação sofisticada de lavagem de dinheiro, confirmou Ricardo. Quando Cecília descobriu, você já tinha nascido. Ela estava devastada, mas determinada a protegê-la. A cada noite, mais peças do quebra-cabeça se encaixavam. Exames de DNA confirmaram o parentesco e investigadores contratados por Eduardo começaram a desvendar o mistério de como Luísa acabara aos cuidados de Marlene, a falsa tia. Em uma manhã ensolarada de sábado, Luísa estava na recepção, verificando a chegada de um grupo de executivos japoneses quando um alvoroço na entrada principal chamou sua atenção. Um homem idoso havia desmaiado no lobby, caindo pesadamente sobre o piso de mármore. Sem hesitar, Luísa correu até ele, sinalizando para que a segurança mantivesse os curiosos afastados. O homem, de aproximadamente 70 anos, estava pálido e com respiração irregular. "Chamem uma ambulância", ordenou, enquanto afrouxava a gravata do senhor e o colocava em posição de recuperação. Lembrando-se do treinamento básico de primeiros socorros que fizera anos antes, verificou suas vias aéreas e monitorou o pulso. O homem começou a recobrar a consciência lentamente. "Meus remédios", murmurou ele com dificuldade. "Onde estão seus remédios, senhor?", perguntou Luísa, mantendo a calma. "Pasta no quarto." 1105. Rapidamente, Luísa instruiu um dos recepcionistas a buscar a medicação, enquanto continuava a monitorar o estado do hóspede. Quando a ambulância finalmente chegou, ele já estava mais estável, graças à intervenção rápida. "Você salvou a vida dele", disse o paramédico enquanto preparavam o senhor para o transporte. Se tivesse demorado mais para receber a medicação, poderia ter tido complicações graves. O incidente, embora assustador, acabou se tornando um marco na carreira de Luísa. O senhor, que ela depois descobriu ser Tadashi Yamamoto, era o CEO de uma importante multinacional japonesa e um dos investidores do grupo hoteleiro de Eduardo. No final daquele dia,
Exausta, mas satisfeita com sua atuação, Luísa dirigia-se ao vestiário quando foi interceptada por Regina Vasconcelos. "O Sr. Monteiro quer vê-la no salão VIP", informou a gerente de RH, seu tom mais respeitoso que o habitual. No exclusivo salão reservado para hóspedes premium, Luísa encontrou Eduardo conversando com o Sr. Yamamoto, que já parecia recuperado, sentado confortavelmente em uma poltrona com uma xícara de chá à sua frente. "Ah, aqui está ela!" exclamou Eduardo ao vê-la. "Sr. Yamamoto, esta é Luísa Campos, a funcionária que mencionei." O senhor japonês se levantou com alguma dificuldade e, para surpresa de Luísa, fez uma reverência respeitosa. "Senhorita Campos, devo-lhe minha vida", disse ele em um português cuidadoso. Sua rapidez e competência foram admiráveis. Luísa sentiu o rosto esquentar. "Apenas fiz o que qualquer um teria feito, senhor." "Não, não", insistiu ele com um sorriso gentil. "Muitos teriam entrado em pânico ou esperado por alguém mais qualificado. Você agiu." Eduardo observava a cena com um brilho de orgulho nos olhos. "O Sr. Yamamoto gostaria de agradecer pessoalmente", explicou, "e também expressar seu desejo de que você seja promovida." "Promovida?", repetiu Luísa confusa. "Para gerente de experiência do hóspede", completou Eduardo. "Uma nova posição que estamos criando, inspirada nas ideias originais de sua mãe." O Sr. Yamamoto assentiu entusiasticamente. Quando um hotel encontra alguém com um instinto natural para cuidar dos outros, deve valorizá-lo. É raro. Aquela noite marcou mais uma virada na vida de Luísa. A nova posição não apenas significava um salário ainda melhor, mas também um escritório próprio no mezanino e uma equipe de 5 funcionários sob sua supervisão. Mais importante, era um reconhecimento de suas habilidades, não apenas por Eduardo, que agora sabia de sua ligação familiar, mas por alguém completamente imparcial. Enquanto reorganizava suas coisas em seu novo espaço no dia seguinte, Luísa foi surpreendida por uma visita inesperada. Vanessa, a recepcionista que sempre fizera questão de menosprezá-la. "Vim dar os parabéns", disse ela, seu tom misturando educação forçada e ressentimento mal disfarçado. "Parece que sua estratégia deu certo." Luísa levantou os olhos dos documentos que organizava. "Que estratégia, Vanessa?" "Ora, conquistar o patrão", respondeu com um sorriso venenoso. "Todo mundo está comentando como vocês têm se encontrado regularmente. Alguns até apostam quanto tempo vai levar para você se mudar para a cobertura." Por um instante, Luísa sentiu o velho impulso de se encolher, de se defender, de explicar. Mas algo havia mudado nela. As descobertas sobre seu passado, sobre quem realmente era, haviam despertado uma força interior que sempre estivera ali, adormecida. "Sabe, Vanessa", disse calmamente, levantando-se, "passei a vida inteira ouvindo pessoas como você, tentando diminuir minhas conquistas, atribuindo-as a qualquer coisa menos a minha competência. Antes isso me machucava. Hoje apenas me entristece por você." Vanessa piscou, claramente não esperando aquela reação. "O que quer dizer com isso? Que enquanto você gasta energia tentando diminuir os outros, poderia estar crescendo. Esse hotel está cheio de oportunidades para quem realmente se dedica." Surpreendentemente, em vez da explosão de raiva que Luísa esperava, viu algo diferente nos olhos de Vanessa. Confusão e talvez um lampejo de reconhecimento. "Você realmente acredita nisso? Que qualquer um pode subir aqui mesmo..." Ela hesitou. "Mesmo não sendo convencional, mesmo não se encaixando no molde?" "Sim, acredito", respondeu Luísa com convicção. "E posso te ajudar, se você quiser realmente mudar sua abordagem." Aquele momento aparentemente pequeno foi o início de uma transformação não apenas em sua relação com Vanessa, mas com toda a equipe. Nos dias e semanas seguintes, Luísa implementou mudanças significativas na forma como o hotel lidava com os hóspedes, inspirada pelas histórias que Eduardo e Ricardo compartilhavam sobre as ideias originais de sua mãe. Criou um programa de personalização da experiência, onde cada hóspede receberia atenção individualizada baseada em suas preferências e necessidades. Implementou treinamentos de sensibilidade cultural para a equipe,
garantindo que visitantes de diferentes partes do mundo se sentissem verdadeiramente acolhidos. Uma tarde, enquanto caminhava pelo corredor do 10º andar, supervisionando as novas práticas, Luísa encontrou uma camareira em lágrimas escondida no depósito de materiais de limpeza. "Ana, o que aconteceu?" perguntou preocupada. A jovem, de não mais que 19 anos, enxugou o rosto apressadamente. "Nada, senhorita Campos. Estou bem." Luísa fechou a porta do depósito, criando um espaço seguro para a conversa. "Não parece bem. E pode me chamar de Luísa, você sabe disso." Após alguma hesitação, Ana confessou que estava sendo assediada por um hóspede que fazia comentários inapropriados e tentava tocá-la sempre que ela ia limpar o quarto. "Por que não reportou isso antes?" questionou Luísa, sentindo a indignação crescer. "Ele é um cliente VIP", respondeu Ana cabisbaixa. "Regina sempre diz que os clientes VIP nunca estão errados e que qualquer reclamação poderia custar nosso emprego." Aquela revelação atingiu Luísa como um raio. Quantas outras situações semelhantes estariam acontecendo sem seu conhecimento? Quantos funcionários sofriam em silêncio, temendo perder seus empregos? Sem hesitar, Luísa tomou Ana pela mão e a levou diretamente ao escritório de Eduardo. Para surpresa da jovem camareira, o poderoso empresário as recebeu imediatamente, ouvindo atentamente o relato. "O Sr. Tavares será convidado a se retirar do hotel hoje mesmo", declarou Eduardo, após ouvir a história. "E Ana, você está oficialmente transferida para a equipe de treinamento com aumento de salário." Os olhos da jovem se arregalaram. "Mas por quê?" "Porque temos um problema sistêmico que precisa ser corrigido", explicou Eduardo. "E você acaba de se tornar nossa consultora de segurança para a equipe feminina." Aquele incidente catalisou uma das maiores mudanças na cultura do Arpoador Palace. Com o apoio integral de Eduardo, Luísa implementou um novo código de conduta para hóspedes e um canal seguro para denúncias de qualquer tipo de assédio ou comportamento inadequado. A notícia se espalhou rapidamente pelo setor hoteleiro do Rio de Janeiro. Alguns criticaram a postura radical do arpoador, prevendo que afastaria os clientes de alto padrão. Outros, principalmente hotéis administrados por mulheres, começaram a adotar práticas semelhantes. Para surpresa dos céticos, a taxa de ocupação do arpoador não apenas se manteve, como aumentou nos meses seguintes. Hóspedes, especialmente famílias e mulheres em viagens de negócios, começaram a escolher o hotel especificamente por sua política de tolerância zero ao assédio. "Você está revolucionando este lugar", comentou Ricardo uma noite enquanto jantavam no apartamento de Eduardo. Exatamente como Cecília teria feito. Luísa sorriu, tocando instintivamente o colar de meia-lua que agora usava com orgulho. "Sinto como se estivesse continuando algo que foi interrompido", confessou. "Como se de alguma forma ela estivesse me guiando." Eduardo a observava com uma expressão que misturava admiração e algo mais profundo, algo que Luísa ainda não conseguia nomear. "Há algo que preciso te mostrar", disse ele levantando-se. "Algo que pertence a você por direito." Ele a conduziu até seu escritório particular e destrancou um cofre embutido na parede. De dentro, retirou uma pasta com o logotipo de um escritório de advocacia. "O que é isso?" perguntou Luísa, intrigada. "O contrato original de sociedade do Arpoador Palace", respondeu Eduardo, estendendo o documento. "Assinado por meu pai, por mim e por sua mãe." Luísa segurava o contrato com mãos trêmulas, seus olhos percorrendo a assinatura elegante de Cecília Campos na última página. Ali estava a prova definitiva. Sua mãe não fora apenas uma funcionária talentosa, mas uma das fundadoras do Arpoador Palace. Cecília detinha 25% das ações, explicou Eduardo, sentando-se ao lado dela. "Quando aconteceu o incidente e você desapareceu, essas ações ficaram em um fundo fiduciário. Tecnicamente, sempre foram suas." Luísa ergueu os olhos do documento, atônita. "Está dizendo que sou sócia do hotel?" Eduardo assentiu, um sorriso suave iluminando seu rosto geralmente sério. "Por direito, sim. Os advogados estão finalizando a transferência formal.
considerando os dividendos acumulados durante todos esses anos, ele hesitou, como se buscasse a melhor forma de comunicar a notícia. Luísa, você é uma mulher milionária. O mundo pareceu girar ao redor dela. De auxiliar de lavanderia a milionária em questão de meses? Era surreal demais para assimilar. Preciso de um tempo para processar tudo isso, murmurou, devolvendo cuidadosamente o contrato a Eduardo. Claro, respondeu ele compreensivo. Não há pressa. Os advogados ainda precisam de algumas semanas para finalizar os trâmites legais. Naquela noite, Luísa não conseguiu dormir. Sentada na pequena varanda de seu apartamento em Jacarepaguá, observava as luzes da cidade ao longe, tentando reconciliar quem sempre acreditou ser com essa nova realidade que se revelava. A fortuna inesperada não a empolgava tanto quanto a conexão com sua mãe, a sensação de finalmente pertencer a algo maior que si mesma. Na manhã seguinte, chegou ao hotel mais cedo que o habitual. Enquanto caminhava pelos corredores ainda vazios, sua percepção do espaço havia mudado. Já não era apenas seu local de trabalho, era parte de seu legado, algo que sua mãe ajudara a criar. Parou diante de uma das obras de arte na galeria do mezanino, uma pintura abstrata em tons de azul e dourado que sempre chamara sua atenção. Sua mãe escolheu essa obra pessoalmente. A voz de Ricardo a surpreendeu. Ele se aproximou, observando a tela com nostalgia. Dizia que representava o encontro do céu carioca com o mar de Copacabana ao entardecer. Luísa sorriu, emocionada ao descobrir mais um fragmento da personalidade de Cecília. Como ela era, Ricardo? Como pessoa, quero dizer. Ricardo refletiu. Por um momento, seus olhos perdidos em memórias distantes. Intensa. Cecília vivia cada momento como se fosse o último, com uma paixão contagiante. Tinha uma visão única sobre as pessoas. Ele fez uma pausa significativa. Ela conseguia enxergar além das aparências, valorizar o que realmente importava. Isso explicaria muito sobre mim, comentou Luísa, mais para si mesma que para Ricardo. Sem dúvida. O DNA não mente, ele sorriu colocando a mão gentilmente em seu ombro. Mas há mais uma coisa que você deveria saber sobre ela. Algo que talvez explique ainda mais. Intrigada, Luísa o encarou. Sua mãe também cresceu ouvindo que não era bonita o suficiente, revelou Ricardo. Viveu a adolescência inteira, sendo diminuída por não se encaixar nos padrões da época. Talvez por isso tenha desenvolvido essa capacidade extraordinária de ver além da superfície. Aquela revelação atingiu Luísa como uma onda. Sua mãe havia enfrentado as mesmas lutas, os mesmos olhares de julgamento, os mesmos comentários cruéis, e ainda assim tornara-se uma mulher poderosa e visionária. Obrigada por me contar isso, disse, com a voz embargada pela emoção. Ricardo assentiu e se afastou, deixando-a sozinha com seus pensamentos e a pintura que agora carregava um significado completamente novo. Nos dias que se seguiram, Luísa mergulhou ainda mais em seu trabalho, canalizando a energia emocional das descobertas para transformações positivas no hotel. Implementou um programa de mentoria para funcionários de baixa renda, inspirada em sua própria trajetória, e expandiu o código de conduta para incluir políticas contra discriminação de qualquer tipo. Uma tarde, enquanto inspecionava a suíte presidencial após a saída de um diplomata estrangeiro, Luísa encontrou algo inusitado na gaveta da escrivaninha. Um pequeno diário de capa de couro, esquecido pelo hóspede anterior. Ao abri-lo para verificar a identificação do proprietário, deparou-se com uma inscrição na primeira página. Para minha querida amiga Victoria, que me ensinou que a verdadeira beleza reside na autenticidade. Que estas páginas em branco se tornem o registro de sua jornada de autodescoberta. Com carinho, Isabel Gonzalez. Não havia dados de contato, apenas aquela mensagem tocante. Luísa deveria entregar o item aos achados e perdidos, mas algo naquelas palavras a tocou profundamente. Folheando mais algumas páginas, descobriu que o diário estava completamente em branco, exceto por algumas citações inspiradoras no início de cada mês. Uma delas
chamou sua atenção especialmente. A beleza começa no momento em que você decide ser você mesma. Coco Chanel. Luísa sentou-se na beira da cama luxuosa, absorvendo aquelas palavras. Toda sua vida fora marcada por tentativas de compensar o que o mundo considerava sua falta de beleza, trabalhando mais duro, sendo mais eficiente, mais dedicada. Nunca parara para questionar os próprios padrões pelos quais se julgava. Após verificar que o diário não continha informações pessoais que permitissem sua devolução, Luísa tomou uma decisão impulsiva. O manteria consigo. Não como um item furtado, mas como um presente do destino, um convite para iniciar sua própria jornada de autodescoberta. Naquela noite, sentada em sua pequena mesa de jantar, fez a primeira anotação. Hoje descobri que minha mãe, a mulher, que mal conheci, mas cujo sangue corre em minhas veias, também foi julgada por sua aparência. E ainda assim, tornou-se uma força transformadora, criando um legado de beleza e excelência. Talvez eu tenha herdado mais dela do que apenas um colar e ações de um hotel. Talvez tenha herdado a capacidade de enxergar além, de valorizar a essência. A partir de hoje, prometo me ver através dos olhos dela, não dos outros. Nos dias seguintes, o diário tornou-se seu confidente silencioso. Cada noite, registrava não apenas os acontecimentos do dia, mas suas reflexões mais profundas, seus medos, suas esperanças. Lentamente, uma transformação sutil começou a ocorrer. Não em sua aparência física, que continuava a mesma, mas em sua postura, na forma como se relacionava consigo mesma e com o mundo ao seu redor. Uma manhã, enquanto se preparava para o trabalho, Luísa fez algo diferente. Em vez do coque severo que usava para parecer mais profissional, deixou os cabelos soltos caindo em ondas naturais sobre os ombros. Em vez do batom nude discreto, escolheu um vermelho vibrante. Pequenas mudanças, mas que simbolizavam uma revolução interna. Quando entrou no hotel, notou os olhares surpresos, mas já não se importava com o julgamento que pudessem conter. Caminhou com uma confiança renovada até seu escritório, onde encontrou Eduardo à sua espera. "Bom dia", disse ele, e então parou observando-a com uma expressão difícil de decifrar. "Você está diferente." "Estou me sentindo diferente", respondeu Luísa com um sorriso genuíno. Eduardo pareceu momentaneamente sem palavras, algo raro para o eloquente empresário. "Bem, vim pessoalmente convidá-la para um evento importante", retomou ele, recuperando a compostura. "O Arpoador sediará um jantar beneficente na próxima semana, reunindo os principais nomes do empresariado e da cultura carioca. Como nossa nova sócia, sua presença é indispensável." O coração de Luísa acelerou. Uma coisa era trabalhar nos bastidores do hotel, outra completamente diferente, que era se apresentar como sócia em um evento de gala. "Não sei se estou pronta para isso", confessou. "Esse mundo de alta sociedade, as pessoas vão questionar, vão comentar." "Deixe que comentem", interrompeu Eduardo, sua voz firme, mas gentil. "Você enfrentou desafios muito maiores que alguns olhares curiosos ou comentários maldosos." Havia algo em seu tom, uma confiança inabalável em sua capacidade, que dissipou as dúvidas de Luísa. "Estarei lá", prometeu. Nos dias que o antecederam o evento, Luísa dedicou-se a preparar-se não apenas externamente, mas internamente. Contratou uma consultora de estilo, não para transformá-la em outra pessoa, mas para ajudá-la a expressar melhor quem realmente era. Matriculou-se em um curso intensivo de etiqueta social, não por insegurança, mas por respeito à posição que agora ocupava. Em seu diário escreveu: "Não estou tentando me encaixar em um molde. Estou criando meu próprio espaço, definindo meus próprios termos. Esta não é uma transformação para agradar aos outros, é uma celebração de quem sempre fui, agora finalmente livre das correntes do julgamento alheio." Na noite do Lisamas evento, o grande salão do Arpoador Palace estava decorado com uma elegância deslumbrante. Arranjos de orquídeas brancas e douradas adornavam as mesas, e luzes suaves criavam uma atmosfera sofisticada, mas acolhedora.
A lista de convidados incluía políticos, artistas, empresários e influenciadores. A nata da sociedade carioca. Luísa permaneceu em seu escritório até o último momento, respirando fundo para acalmar o coração acelerado. Vestia um elegante vestido azul marinho, cor que descobrira ser a favorita de sua mãe, e o colar de meia-lua repousava sobre seu colo. Seus cabelos estavam arranjados em ondas suaves, e a maquiagem, embora impecável, realçava suas características naturais em vez de tentar mascará-las. Quando finalmente entrou no salão pelo corredor lateral, sentiu dezenas de olhares se voltarem para ela. Alguns curiosos, outros surpresos, poucos abertamente críticos. Por um instante, o velho impulso de se encolher, de se tornar invisível, ameaçou dominá-la. Foi quando avistou Eduardo caminhando em sua direção, um sorriso genuíno iluminando seu rosto geralmente sério. Ao seu lado, Ricardo e Maurício. Nunes observavam a cena com expressões de aprovação. "Você está absolutamente deslumbrante", disse Eduardo ao alcançá-la, oferecendo-lhe o braço. Não havia condescendência em sua voz, apenas sincera admiração. E não era direcionada apenas à sua aparência, Luísa sabia, mas a tudo o que ela representava naquele momento. Força, resiliência, autenticidade. "Obrigada por acreditar em mim", respondeu ela, aceitando seu braço. Mesmo quando eu mesma não acreditava. Juntos caminharam pelo salão, Eduardo apresentando-a formalmente aos convidados mais importantes, não como uma funcionária promovida ou uma herdeira inesperada, mas como uma igual, uma parceira de negócios, uma mulher cuja visão estava ajudando a redefinir o conceito de hospitalidade de luxo no Rio de Janeiro. Para surpresa de Luísa, muitos já haviam ouvido falar das inovações que implementara no hotel. Uma influente empresária do setor de moda aproximou-se entusiasmada. "Seu programa de empoderamento feminino na hotelaria é revolucionário. Precisamos conversar sobre uma possível parceria." Um renomado chefe francês, dono de restaurantes estrelados em 3 continentes, fez questão de elogiar as mudanças no serviço de alimentação do hotel. Finalmente, alguém que entende que luxo verdadeiro está na experiência autêntica, não na ostentação vazia. À medida que a noite avançava, Luísa percebia que algo extraordinário estava acontecendo. As pessoas não estavam apenas aceitando sua presença, estavam genuinamente interessadas em suas ideias, em sua visão. O que começara como um teste de fogo tornava-se uma celebração não apenas de sua nova posição social, mas de sua essência, de tudo o que a tornava única. Em determinado momento, encontrou-se sozinha por alguns instantes, observando o salão cheio de pessoas conversando animadamente. Seu olhar cruzou com o de Vanessa, a recepcionista que tanto a hostilizara no passado. Surpreendentemente, a jovem sorriu e levantou sua taça em um brinde silencioso à distância. Pequenas transformações aconteciam por toda parte, pensou Luísa. Não apenas nela, mas ao seu redor, como ondas se espalhando a partir de uma pedra lançada na água. Foi quando Eduardo subiu ao pequeno palco montado no final do salão, pedindo a atenção de todos. O burburinho diminuiu gradualmente até que o silêncio se instalou. "Boa noite, senhoras e senhores. É com grande satisfação que os recebo no Arpoador Palace para esta noite especial." Sua voz grave e confiante preenchia o ambiente, captando a atenção de todos os presentes. "Hoje celebramos não apenas a arrecadação de fundos para o Instituto Novos Horizontes, que realiza um trabalho extraordinário com crianças, em comunidades vulneráveis, mas também um momento significativo na história deste hotel." Eduardo fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Luísa na multidão. "Gostaria de convidar ao palco alguém muito especial, cuja chegada ao Arpoador representa não apenas um retorno, mas um renascimento. Senhoras e senhores, por favor, recebam com carinho a senhorita Luísa Campos, filha de minha querida amiga Cecília Campos, uma das fundadoras deste hotel, e agora nossa mais nova sócia." Um silêncio absoluto tomou conta do salão quando Luísa subiu ao palco, acompanhada por uma onda de aplausos educados, mas claramente curiosos. Dezenas de rostos a observavam, alguns com sorrisos genuínos,
outros com expressões que mal disfarçavam a perplexidade, como aquela mulher comum, sem os traços convencionais de beleza valorizados pela alta sociedade carioca, poderia ser sócia de um dos hotéis mais luxuosos do Rio. Eduardo apertou sua mão levemente antes de entregar-lhe o microfone, um gesto sutil de apoio que lhe deu a coragem necessária para encarar a plateia. Luísa respirou fundo, tocando instintivamente o colar de meia-lua. "Boa noite a todos", começou, sua voz inicialmente hesitante, mas ganhando firmeza a cada palavra. "Confesso que estar aqui diante de vocês parece um sonho do qual temo acordar a qualquer momento." Seus olhos percorreram o salão, encontrando rostos conhecidos entre os convidados. Ricardo, com seu sorriso encorajador, Maurício Nunes, cuja expressão geralmente severa agora demonstrava um respeito inédito. Ana, a jovem camareira que salvara do assédio, agora em sua nova função no departamento de treinamento. E até mesmo Vanessa, observando-a com uma mistura de surpresa e algo que parecia admiração relutante. Há apenas alguns meses, eu entrava pela porta dos fundos deste hotel, carregando sonhos modestos e muitas incertezas. Hoje descubro que minha conexão com o Arpoador Palace transcende qualquer coincidência. Estava escrito nas estrelas no mesmo céu que minha mãe, Cecília Campos, contemplava quando sonhou com este lugar. Luísa fez uma pausa, notando como o nome de sua mãe provocou reações entre os convidados mais antigos. Alguns assentiam com reconhecimento, outros cochichavam entre si. Eduardo havia lhe contado que poucos sabiam da participação de Cecília na fundação do hotel, um segredo que ele mantivera por razões que só agora começavam a fazer sentido. Muitos de vocês talvez se perguntem como alguém como eu chegou até aqui. Continuou decidindo abordar diretamente o elefante na sala. Alguém que não nasceu em berço de ouro, que não frequentou as mesmas escolas exclusivas, que não possui os atributos físicos que nossa sociedade tanto valoriza. Um desconforto visível percorreu a plateia, mas Luísa prosseguiu, sua voz agora completamente firme. A resposta é simples e ao mesmo tempo revolucionária. Cheguei até aqui porque finalmente entendi que o verdadeiro luxo não está na aparência, mas na autenticidade. Não está nos mármores italianos que adornam este salão, mas na forma como fazemos cada pessoa se sentir ao entrar por nossas portas. Eduardo observava-a com uma intensidade que fazia seu coração acelerar. Havia orgulho em seu olhar, mas também algo mais profundo, mais pessoal. Minha mãe, uma mulher que mal tive a chance de conhecer, já sabia disso há décadas. Ela acreditava que um hotel de luxo verdadeiro deveria ser um espaço onde todos, hóspedes e funcionários, pudessem expressar o melhor de si mesmos, sem julgamentos, sem barreiras invisíveis. Luísa pegou a taça de champanhe que havia deixado sobre o pequeno púlpito. Então, esta noite, ergo minha taça não apenas ao Instituto Novos Horizontes e seu trabalho maravilhoso, mas também a todos que têm a coragem de ser autenticamente quem são, desafiando expectativas e rompendo barreiras. E convido cada um de vocês a fazer o mesmo, não apenas com palavras, mas com ações concretas. Quando terminou seu breve discurso, o silêncio inicial foi substituído por uma ovação calorosa. Pessoas que minutos antes a observavam com desconfiança, agora aplaudiam de pé, tocadas não apenas por suas palavras, mas pela sinceridade com que as pronunciara. Eduardo retomou o microfone, visivelmente emocionado. E é exatamente por isso que o Arpoador Palace está dando um passo além esta noite, anunciou. Além de nossa contribuição financeira ao Instituto, estamos lançando o programa Cecília Campos de Inclusão Profissional, oferecendo capacitação e oportunidades reais de carreira na hotelaria de luxo para jovens de comunidades vulneráveis. Aplausos aumentaram, enquanto Eduardo erguia sua própria taça. Um brinde a Luísa Campos que nos lembra a todos que o verdadeiro luxo está na humanidade, na excelência genuína e na coragem de transformar realidades. O restante da noite transcorreu como um sonho. Luísa foi abordada por dezenas de convidados, alguns oferecendo parcerias para expandir o programa social,
Outros simplesmente curiosos para conhecer melhor a nova sócia que causara tanto impacto. Jornalistas de veículos especializados em turismo e negócios solicitaram entrevistas, intrigados com sua história incomum. Em determinado momento, Luísa conseguiu escapar brevemente para a varanda do salão, buscando alguns minutos de tranquilidade, sob o céu estrelado do rio. O mar de Copacabana brilhava ao longe, refletindo as luzes da cidade. Uma estrela em ascensão precisa de momentos de solitude para brilhar ainda mais forte. A voz de Ricardo a surpreendeu. Ele se aproximou, oferecendo-lhe uma taça de água com limão. Imaginei que precisasse de uma pausa no champanhe, explicou com um sorriso cúmplice. Luísa aceitou a bebida com gratidão. É tudo tão surreal, Ricardo. Às vezes tenho medo de acordar e descobrir que nada disso aconteceu. O homem apoiou-se na balaustrada ao lado dela, contemplando a mesma vista. Sabe o que Cecília diria neste momento? Perguntou suavemente. Luísa virou-se para ele, curiosa. Não. Questione o porquê de estar aqui. Pergunte-se o que você vai fazer agora que chegou. Citou Ricardo, com um olhar distante, como se pudesse ver a amiga perdida falando aquelas palavras. Ela parecia ter uma frase perfeita para cada situação, comentou Luísa, sorrindo. E quase sempre estava certa, concordou Ricardo. Especialmente sobre pessoas. Ela teria adorado ver como você e Eduardo... Ele se interrompeu, como se tivesse falado demais. Como eu e Eduardo, o quê? Perguntou Luísa, intrigada, pela hesitação repentina. Ricardo tomou um gole de sua própria bebida antes de responder. Como vocês trabalham bem juntos. A forma como complementam um ao outro. Cecília sempre dizia que as parcerias mais poderosas não são entre pessoas iguais, mas entre aquelas que trazem forças diferentes para a mesa. Antes que pudessem continuar a conversa, foram interrompidos por Maurício Nunes, que parecia incaracteristicamente agitado. Senhorita Campos, desculpe a intromissão, mas temos uma situação que requer sua atenção. O que houve? Perguntou Luísa, imediatamente voltando ao modo profissional. Um dos hóspedes, o Sr. Mendes, está tendo uma espécie de crise de ansiedade no lobby. Ele se recusa a falar com qualquer pessoa da equipe médica. Insiste que quer falar especificamente com você. Luísa franziu o senho, confusa. Gabriel Mendes era um empresário de meia-idade que se hospedava regularmente no hotel há anos. Sempre. Educado, mas extremamente reservado, raramente interagia com a equipe além do estritamente necessário. Vou imediatamente, disse, entregando sua taça a Ricardo. Por favor, explique a Eduardo que precisei me ausentar por uma emergência. No elegante lobby do hotel, encontrou Gabriel Mendes sentado em uma das poltronas, visivelmente pálido e respirando com dificuldade. A equipe de segurança mantinha os curiosos afastados, enquanto uma médica tentava, sem sucesso, convencê-lo a permitir uma avaliação. Sr. Mendes, Luísa aproximou-se calmamente, ajoelhando-se ao lado da poltrona para ficar no mesmo nível visual. Sou Luísa Campos. Disseram-me que o senhor queria falar comigo. O homem ergueu os olhos, seu olhar demonstrando um misto de alívio e ansiedade. Senhorita Campos, finalmente conhecemos a filha de Cecília. Aquelas palavras atingiram Luísa como um raio. Como um hóspede que mal conhecia poderia saber sobre sua mãe. O senhor conheceu minha mãe? Perguntou, sentindo o coração acelerar. Gabriel Mendes respirou fundo, parecendo recuperar um pouco da compostura. Não apenas conheci, eu trabalhava para seu pai, Fernando Santos. Um silêncio tenso se instalou entre eles. Luísa olhou rapidamente ao redor, verificando se estavam sendo observados. A médica havia se afastado discretamente, dando-lhes privacidade. Senhor Mendes, acho que precisamos conversar em um local mais reservado, sugeriu Luísa, ajudando-o a se levantar. Vamos ao meu escritório. Durante o curto trajeto, 1000 perguntas explodiam em sua mente. Quem realmente era Gabriel Mendes? Por que escolhera justamente esta noite para se revelar? E mais importante, o que ele sabia sobre o passado que ela ainda tentava desvendar? No aconchego de seu escritório,
Luísa ofereceu água ao homem e esperou pacientemente, enquanto ele recuperava a calma. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, quase um sussurro. Venho me hospedando no arpoador há anos, observando de longe. Quando soube que Cecília tinha uma filha, prometi a mim mesmo que a encontraria um dia. Mas nunca imaginei que você viria até aqui, que Eduardo a encontraria. Como o senhor sabe de tudo isso? Questionou Luísa, dividida entre a curiosidade e a cautela. Gabriel suspirou profundamente. Eu era o contador de seu pai. Fui eu quem descobriu as operações ilegais que ele estava facilitando, e fui eu quem o convenceu a colaborar com as autoridades. Cada palavra era como uma peça de quebra-cabeça se encaixando, revelando lentamente um quadro maior. Na noite do incêndio, eu deveria ter ido com vocês. Tínhamos um plano para sair do país, recomeçar com novas identidades, mas fui atrasado por um bloqueio policial. Sua voz falhou momentaneamente. Quando cheguei à casa de vocês, já estava em chamas. Fernando. Ele hesitou, aparentemente lutando com memórias dolorosas. Seu pai não conseguiu sair. Cecília entregou você a mim, pedindo que a levasse para um lugar seguro enquanto ela tentava salvar alguns documentos importantes. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto envelhecido de Gabriel. Prometi que voltaria para buscá-la, mas... Quando retornei, a casa havia desabado. Os investigadores encontraram 2 corpos identificados como seus pais. Luísa sentia-se entorpecida, cada revelação mais impactante que a anterior. E o senhor me entregou a Marlene? Perguntou, tentando preencher as lacunas. Gabriel negou veementemente. Jamais. Levei você para a casa de minha irmã em Minas Gerais. Ela cuidaria de você até que fosse seguro voltarmos. Mas na primeira noite, você desapareceu. Acreditamos que alguém descobriu onde estávamos e a sequestrou. Marlene, murmurou Luísa, começando a compreender. Ela sempre disse que era minha tia, que minha mãe havia morrido em um acidente de carro. Uma mentira para mantê-la afastada de quem realmente era, confirmou Gabriel, enxugando as lágrimas. Passei anos procurando, até que finalmente desisti, acreditando que talvez você não tivesse sobrevivido. Ele alcançou a pasta que trazia consigo, dela retirando um envelope amarelado. Quando a vi no palco esta noite, falando sobre Cecília, soube imediatamente. Você é idêntica a ela, não na aparência física, mas na energia, na forma como se expressa, na coragem. Entregou o envelope a Luísa com mãos trêmulas. Sua mãe pediu que eu lhe entregasse isto quando você completasse 18 anos. Guardei comigo todos esses anos na esperança de um dia cumprir minha promessa. Luísa aceitou o envelope com reverência, sentindo seu peso emocional muito maior que o físico. Antes que pudesse abri-lo, porém, a porta do escritório se abriu abruptamente. Eduardo entrou seguido por Ricardo, ambos com expressões de preocupação. Luísa, você está bem? Maurício disse que... Eduardo interrompeu-se ao notar Gabriel Mendes, e sua expressão mudou instantaneamente de preocupação para choque. Gabriel, o que você está fazendo aqui? Os 2 homens se encararam, e Luísa percebeu imediatamente que havia muito mais naquela história do que qualquer um deles havia revelado até então. Vocês se conhecem? Perguntou, olhando de um para o outro. Ricardo foi quem respondeu, sua voz estranhamente tensa. Gabriel era o melhor amigo de seu pai na faculdade, e o homem que Eduardo sempre acreditou ser responsável pelo incêndio que matou seus pais. A tensão no pequeno escritório era palpável. Eduardo e Gabriel se encaravam como adversários de longa data, enquanto Ricardo permanecia ao lado da porta visivelmente desconfortável. Luísa, ainda segurando o envelope misterioso, sentia-se no epicentro de um terremoto emocional. Acredito que temos muito a esclarecer, disse finalmente, sua voz surpreendentemente firme. E este não é o momento nem o local adequado. Eduardo desviou o olhar de Gabriel para encará-la, a raiva em seus olhos suavizando-se ligeiramente. Você não sabe quem este homem realmente é, Luísa. Na verdade, Eduardo, acho que nenhum de nós sabe toda a verdade, respondeu ela, levantando-se com determinação. Mas pretendo descobrir. Esta noite, porém,
Temos convidados importantes aguardando nosso retorno ao evento beneficente. Ricardo assentiu, impressionado com seu profissionalismo. Luísa está certa. Podemos resolver isso amanhã, com calma. Eduardo hesitou, o conflito interno evidente em seu semblante. Muito bem, concordou finalmente. Gabriel, espero que esteja disponível para uma conversa amanhã às 10 horas em meu escritório. Não era um convite, mas uma intimação. Gabriel assentiu silenciosamente, seu olhar encontrando o de Luísa com uma mistura de esperança e súplica. Estarei onde e quando for necessário, respondeu. Esperei tempo demais para finalmente cumprir minha promessa. Enquanto Gabriel se retirava, Luísa guardou cuidadosamente o envelope em sua bolsa. Precisava de privacidade e tranquilidade para ler o que sua mãe havia escrito tantos anos atrás. Por ora, seu dever era retornar ao evento e continuar desempenhando seu papel, independentemente da tempestade emocional que se formava dentro dela. A noite transcorreu como um sonho febril. Luísa sorria, conversava e cumpria suas obrigações sociais, enquanto sua mente trabalhava incessantemente, tentando conectar todas as novas peças do quebra-cabeça. Ocasionalmente, seus olhos encontravam os de Eduardo através do salão, e ela podia sentir o peso das perguntas não feitas, das verdades não reveladas. Quando o último convidado finalmente se retirou, já passava das 3 da manhã. Exausta física e emocionalmente, Luísa recusou educadamente a oferta de Eduardo para uma conversa imediata. Amanhã veremos Gabriel e ouviremos o que ele tem a dizer, disse ela. Depois disso, você e eu precisaremos conversar a sós. Eduardo assentiu, respeitando sua decisão. Havia algo novo na forma como a olhava, uma mistura de admiração e algo mais profundo que ela ainda não conseguia nomear. Você foi extraordinária esta noite, comentou ele, segurando sua mão brevemente. Não apenas no palco, mas em tudo. Cecília estaria imensamente orgulhosa. Aquelas palavras a acompanharam durante a viagem de táxi até seu apartamento em Jacarepaguá. Enquanto a cidade adormecida deslizava pela janela, Luísa refletia sobre como sua vida havia se transformado completamente em tão pouco tempo. De auxiliar de lavanderia, a sócia de um dos hotéis mais luxuosos do Rio. De filha órfã criada por uma tia distante, a herdeira de um legado complexo e ainda parcialmente desvendado. Em casa, apesar do cansaço, não conseguiu dormir imediatamente. Sentada na pequena varanda, sob a luz suave do abajur, finalmente abriu o envelope que Gabriel lhe entregara. Dentro, encontrou várias folhas de papel amareladas pelo tempo e uma fotografia. Cecília, visivelmente grávida, sorria radiante ao lado de um homem alto e de olhar gentil, que Luísa presumiu ser seu pai. Com mãos trêmulas, desdobrou a carta e começou a ler. Minha querida filha, se você está lendo esta carta, significa que algo saiu terrivelmente errado com nossos planos, e eu não estou aí para contar-lhe pessoalmente nossa história. Espero que onde quer que você esteja agora, tenha crescido cercada de amor e segurança. Há tanto que gostaria de dizer-lhe, tantas lições que gostaria de compartilhar, mas talvez a mais importante seja esta. Nunca permita que o mundo defina quem você é ou quanto vale. Cresci ouvindo que não era bonita o suficiente, que deveria me contentar com menos, que deveria ser grata por qualquer migalha de atenção ou afeto. Acreditei nessas mentiras por tempo demais, até que conheci seu pai e mais tarde Eduardo e Ricardo. Eles me ensinaram que a verdadeira beleza não está na simetria de um rosto ou nas curvas de um corpo, mas na autenticidade, na coragem, na capacidade de transformar vidas. Fernando, seu pai, era um homem complexo. Cometeu erros graves. Envolveu-se com pessoas perigosas, mas no final escolheu o caminho correto, mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida. Sua coragem me inspira todos os dias. Eduardo Monteiro tem sido mais que um amigo, um irmão, que a vida me deu. Se de alguma forma ele encontrar você antes de mim, sei que fará tudo o que estiver ao seu alcance para protegê-la e guiá-la. Confie nele, mesmo quando as circunstâncias sugerirem o contrário. Quanto a Ricardo, ele é o mediador, o pacificador. Em tempos de conflito, escute-o.
Sua sabedoria frequentemente supera sua aparente neutralidade. Gabriel Mendes, que provavelmente entregou esta carta a você, salvou nossas vidas mais de uma vez. O plano de fuga que elaboramos juntos é nossa última esperança. Se algo acontecer comigo, lembre-se sempre: você é meu maior orgulho, minha continuação no mundo. Carrega não apenas meus genes, mas meus sonhos, minha determinação. O Arpoador Palace foi apenas o começo de algo que espero que você continue à sua maneira. Onde quer que eu esteja, estarei sempre observando, sempre amando, sempre acreditando em você. Com todo o meu amor, sua mãe Cecília. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Luísa enquanto lia e relia as palavras de sua mãe. Aquela carta era mais que uma mensagem. Era um mapa para sua própria identidade, uma confirmação de que o caminho que estava trilhando, mesmo sem saber, havia sido de alguma forma predestinado. Adormeceu na cadeira da varanda, a carta ainda em suas mãos, e sonhou com uma mulher de sorriso radiante que caminhava pela praia acenando para ela ao longe. Na manhã seguinte, chegou ao Arpoador Palace, exatamente às 9h45, determinada a enfrentar qualquer verdade que a reunião com Gabriel revelasse. Surpreendentemente, encontrou não apenas Eduardo e Ricardo aguardando no escritório da cobertura, mas também Maurício Nunes. Maurício tem um papel importante nessa história, explicou Eduardo ao perceber seu olhar questionador. Foi ele quem manteve contato com Gabriel todos esses anos sem meu conhecimento. O gerente-geral parecia desconfortável, mas determinado. Sempre acreditei que um dia a verdade viria à tona, senhorita Campos. Apenas não. Esperava que acontecesse dessa forma. Antes que pudessem elaborar, Gabriel Mendes entrou no escritório. Parecia ter envelhecido uma década em uma única noite, mas havia determinação em seu olhar cansado. Durante as 2 horas seguintes, uma história extraordinária foi revelada, peça por peça. Gabriel explicou como Fernando Santos havia se envolvido involuntariamente com uma organização criminosa através de seus negócios de eventos e como, ao descobrir a verdadeira natureza de seus clientes, decidira colaborar com as autoridades. Cecília descobriu por acidente, contou Gabriel. Encontrou documentos comprometedores no escritório de Fernando. Em vez de confrontá-lo imediatamente, procurou Eduardo para pedir conselho. Eduardo assumiu a narrativa neste ponto. Eu já suspeitava que algo estava errado. O hotel estava sendo usado para algumas transações questionáveis, mas não. Conseguia identificar a fonte. Quando Cecília me procurou, percebi que Fernando estava no centro de tudo. Mas Fernando não era o mentor, interveio Gabriel. Era apenas um intermediário, manipulado por alguém muito mais poderoso, alguém que estava acima de qualquer suspeita. Um silêncio pesado caiu sobre a sala enquanto Gabriel hesitava, olhando nervosamente para Maurício. Meu pai, disse Maurício finalmente, sua voz quase um sussurro. Augusto Nunes era o verdadeiro cérebro por trás da operação. Usava sua posição como respeitado empresário do ramo hoteleiro para coordenar uma extensa rede de lavagem de dinheiro. Luísa sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Augusto Nunes havia sido um dos empresários mais respeitados do Rio, falecido há apenas 5 anos, deixando um legado de excelência que era frequentemente celebrado em eventos do setor. Quando Fernando decidiu colaborar, meu pai percebeu que seria implicado, continuou Maurício, evitando olhar diretamente para qualquer um deles. Ordenou o incêndio, acreditando que eliminaria Fernando, Cecília e todas as provas que pudessem conectá-lo às operações ilegais. Mas vocês conseguiram escapar a tempo, disse Eduardo, virando-se para Gabriel. Exceto que eu sempre acreditei que você estava envolvido no incêndio. As evidências apontavam para você. Evidências fabricadas por Augusto, explicou Gabriel. Ele precisava de um bode expiatório, e eu era perfeito. O melhor amigo de Fernando com acesso a informações privilegiadas. Quando percebi o que havia acontecido, já era tarde demais. Precisei desaparecer, assumir outra identidade. E quanto a Luísa? Perguntou Ricardo, quebrando seu silêncio. Como ela acabou com essa tal de Marlene?
Gabriel suspirou profundamente. Minha irmã tinha uma empregada, Marlene Santos. Não havia relação com Fernando, apenas coincidência de sobrenome. Na noite em que levei Luísa para lá, Marlene ouviu nossa conversa. Percebeu que a criança poderia valer muito dinheiro para as pessoas certas. Ela me sequestrou? Perguntou Luísa, horrorizada. E contatou Augusto Nunes, confirmou. Maurício? Meu pai pagou a ela uma quantia considerável para criar você longe do Rio com uma identidade falsa, garantindo que nunca descobrisse sua verdadeira origem. Por que ele não simplesmente... Luísa não conseguiu completar a terrível pergunta. Porque você era uma apólice de seguro, respondeu Eduardo, a compreensão iluminando seu rosto. Se algum dia as investigações se aproximassem dele, poderia usar você como moeda de troca, ou até mesmo como prova de sua inocência ao encontrá-la e devolvê-la à sociedade. Exatamente, concordou Maurício. Meu pai sempre manteve informantes vigiando você à distância. Quando completou 18 anos e Marlene lhe entregou o colar de sua mãe, ele ficou furioso. Aquele colar era o único objeto que poderia estabelecer uma conexão com Cecília. Luísa tocou instintivamente o pingente de meia-lua que agora usava abertamente. E por que você está nos contando tudo isso agora, Maurício? Perguntou. Ricardo verbalizando a dúvida que pairava no ar. O gerente-geral encarou cada um deles antes de responder. Porque passei anos tentando compensar os crimes de meu pai. Quando vi Luísa pela primeira vez, entregando seu currículo amassado, reconheci-a imediatamente. Fui eu quem convenceu Regina a contratá-la, mesmo sem experiência. Você sabia o tempo todo? Perguntou Luísa atônita. E monitorei sua ascensão, garantindo que ninguém interferisse, confirmou Maurício. Quando Eduardo começou a notar seu talento, soube que era apenas questão de tempo até a verdade vir à tona. Eduardo levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. O sol da manhã iluminava seu perfil, destacando as linhas de preocupação em seu rosto. Por 20 anos, acreditei que Gabriel era o responsável pela morte de meus amigos, disse ele, sem se virar. Por 20 anos mantive o nome de Cecília como sócia nos documentos oficiais, esperando que algum dia sua filha aparecesse para reclamar sua herança. Virou-se para encarar Luísa, seus olhos brilhando com emoção contida. E então você surgiu, não como uma herdeira em busca de fortuna, mas como uma funcionária dedicada, escalando cada degrau por mérito próprio, transformando este hotel de maneiras que nem mesmo Cecília poderia ter imaginado. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Gabriel, Ricardo e Maurício pareciam entender que aquele momento pertencia apenas a Eduardo e Luísa, uma conexão que transcendia as circunstâncias extraordinárias que os haviam reunido. Creio que vocês dois precisam de um momento a sós, disse Ricardo, levantando-se. Gabriel, Maurício, acompanhem-me. Temos muitos detalhes práticos para discutir, como a segurança de todos os envolvidos, agora que a verdade está vindo à tona. Quando a porta se fechou atrás deles, Eduardo e Luísa se encontraram sozinhos, frente a frente com 2 décadas de segredos, perdas e possibilidades não realizadas. O que você leu na carta? Perguntou Eduardo suavemente. Luísa sorriu, lágrimas brilhando em seus olhos. Que você é mais que um amigo, um irmão que a vida deu a ela, e que eu deveria confiar em você, mesmo quando as circunstâncias sugerissem o contrário. Eduardo sorriu um sorriso genuíno que iluminava seu rosto geralmente sério. Cecília sempre teve o dom de ver além do óbvio, comentou, especialmente quando se tratava de pessoas. Aproximou-se lentamente, sentando-se ao lado dela no sofá. Nos últimos meses tenho lutado contra sentimentos que não esperava experimentar novamente, confessou. Quando a vi pela primeira vez na recepção, algo em você me intrigou profundamente. Não era apenas a semelhança com Cecília, embora agora eu perceba os pequenos detalhes, o jeito como franze a testa quando está concentrada, como gesticula ao explicar algo que a apaixona. Luísa sentiu o coração acelerar. O que era, então? Sua essência, respondeu Eduardo. A forma como transformava tudo ao seu redor,
apenas por ser autenticamente você, sem máscaras, sem pretensões. Em um mundo construído sobre aparências, você sempre foi real. Ele hesitou, como se lutasse com as palavras seguintes. Quando descobri quem você realmente era, tentei convencer-me de que meu interesse era apenas profissional, ou no máximo, uma extensão do afeto que sentia por sua mãe. Mas a verdade é que existe algo entre nós que transcende o passado, completou Luísa, encontrando finalmente a coragem para expressar o que sentia. Algo que começou antes mesmo de sabermos quem éramos um para o outro. Eduardo assentiu, seus olhos nunca deixando os dela. O que acontece agora depende inteiramente de você, Luísa. Não há obrigações, não há expectativas. Apenas possibilidades. Naquele momento, olhando nos olhos do homem que havia sido amigo de sua mãe, que preservara seu legado por 2 décadas e que agora a olhava não como uma herdeira ou uma protegida, mas como uma igual, Luísa compreendeu plenamente o significado das palavras que sua mãe escrevera. A verdadeira beleza não está na simetria de um rosto ou nas curvas de um corpo, mas na autenticidade, na coragem, na capacidade de transformar vidas. Sem hesitar, estendeu a mão entrelaçando seus dedos aos de Eduardo. Possibilidades são exatamente o que sempre busquei, respondeu com um sorriso. Um novo começo, construído sobre a verdade, por mais dolorosa que seja. Nas semanas e meses que se seguiram, o Arpoador Palace passou por uma transformação ainda mais profunda. Com Luísa oficialmente reconhecida como sócia e herdeira de Cecília Campos, uma nova era começou. O programa Cecília Campos de Inclusão Profissional tornou-se referência no setor hoteleiro, abrindo portas para jovens de comunidades vulneráveis. Gabriel Mendes, finalmente livre das sombras do passado, assumiu um papel de consultor sênior, trazendo décadas de experiência em gestão financeira. Maurício Nunes, após confessar seu conhecimento sobre os crimes do pai às autoridades, permaneceu como gerente geral, dedicando-se a reparar o legado tóxico que herdara. Ricardo, sempre o pacificador, coordenou a transição, garantindo que a história de Cecília e Fernando fosse honrada sem sensacionalismo ou exploração. Sob sua orientação, uma ala inteira do hotel foi renovada e rebatizada como o Espaço Cecília Campos, dedicada a eventos culturais e educacionais. Quanto a Luísa e Eduardo, sua relação evoluiu naturalmente, construída sobre respeito mútuo, admiração profissional e um amor que crescia dia após dia. Para surpresa de ambos, a sociedade carioca, inicialmente cética sobre a funcionária comum, que se tornara sócia do magnata hoteleiro, rendeu-se gradualmente à autenticidade de sua história. Em uma tarde ensolarada, 6 meses após a revelação, que transformara suas vidas, Luísa encontrava-se na varanda da cobertura do hotel, observando o pôr do sol sobre o mar de Copacabana. O diário que encontrara meses antes estava em seu colo, suas páginas agora preenchidas com reflexões, esperanças e planos para o futuro. Eduardo aproximou-se silenciosamente, colocando as mãos em seus ombros. "No que está já pensando?" perguntou suavemente. Luísa sorriu, cobrindo a mão dele com a sua. "Em como a vida é imprevisível. Em como passei anos acreditando que minha falta de beleza era uma sentença, um limite para o que poderia alcançar ou merecer. E como no final foi justamente minha autenticidade que me trouxe até aqui." Eduardo inclinou-se, beijando-a suavemente. "Você é a mulher mais bela que já conheci, Luísa Campos. Não apesar de suas imperfeições, mas com elas, através delas. Exatamente como sua mãe sempre foi." Naquele momento, enquanto o céu do Rio se tingia de vermelho e dourado, Luísa sentiu-se finalmente completa. Sua jornada, que começara com insegurança e rejeição, culminava em aceitação plena, não apenas pelos outros, mas por si mesma. O colar de meia-lua brilhava suavemente contra sua pele, um lembrete constante de que a verdadeira beleza, como sua mãe escrevera, nunca estivera na perfeição superficial, mas na coragem de ser autenticamente você mesmo, independentemente das expectativas do mundo.
E ali, nos braços do homem que aprendera a amá-la por quem realmente era, Luísa finalmente compreendia a mais profunda verdade. A beleza genuína nunca precisou ser buscada fora. Sempre estivera dentro dela, esperando apenas para ser reconhecida, celebrada e compartilhada com o mundo. Comenta aqui, qual parte te emocionou mais? Eu leio todos os comentários. Todo dia eu tô aqui com histórias que são só nossas. Ativa o sininho.